Olá, irmãs queridas da Igreja Presbiteriana de Petrolina, da primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Irmãs queridas da SAF, Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o reverendo Alexandre Faria Lima, fui convidado e com muita honra, fui convidado para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Louvo a Deus pela vida da presidente da SAF, a Sandra, que Deus continue abençoando essas mulheres valorosas. Né? A SAF é a Sociedade Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, que mobiliza todas as outras sociedades. Não consigo ver a Igreja Presbiteriana do Brasil funcionando de forma plena sem uma sociedade interna feminina como a SAF. Por isso eu sempre louvo a Deus pela vida das mulheres da SAF que sempre trabalham auxiliando o ministério do Conselho da Igreja. Minhas irmãs queridas, eu quero ler com vocês o Salmo 23. O Salmo 23, ele é um dos salmos bíblicos mais conhecidos, né? Mais citado, se não me engano, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia é o primeiro versículo do Salmo 23. E esse salmo constantemente é visto em paredes, em placa de caminhão, em adesivos, em imã de geladeira, porque o Salmo 23 é um salmo que revela-nos algo muito profundo. Muitas pessoas até fazem uso dele sem compreender de forma correta, porque ele é impactante. Na primeira leitura ele já impacta, não é? Mas para nós que somos servos de Deus, conhecê-lo de forma mais profunda é de suma importância para entendermos esse relacionamento de Deus como nosso pastor. Então eu gostaria de ler com vocês o Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Até o versículo de número 4. Meus irmãos, o Salmo 23 ele foi escrito por Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Davi foi o rei chamado por Deus como homem segundo o seu coração. Davi, apesar de diversas imperfeições, ele era um homem que sabia adorar e servir a Deus. Davi, ele é autor de diversos salmos, entre eles o Salmo 23. O Salmo 23 é bem peculiar porque essa metáfora pastor e ovelhas é utilizada por Deus em toda a Bíblia, principalmente por Jesus. Jesus mesmo usou essa ideia de que ele é o nosso pastor. E ele diz que o pastor dá a vida por suas ovelhas. Por isso que ele se auto-intitulou: Eu sou o bom pastor. Então Davi, por que ele fala dessa relação pastor e ovelhas? Porque Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele, além de ser pastor de ovelhas, ele era músico, ele tocava instrumentos de corda. Então, Davi, ele sabia bem do que ele estava falando. Então, para a gente entender um pouco sobre o contexto desse salmo, para a gente entender o impacto desse salmo, nós precisamos conhecer um pouco da vida do pastor nos tempos de Davi. Por isso que nesse momento eu quero conversar com vocês e falar sobre a supremacia de ter Deus como nosso pastor. Quão importante, quão profundo é ter Deus como nosso supremo pastor. Então, naquele tempo, no tempo de Davi, a região no Oriente Médio era uma região de poucos recursos de pastagens. Então o pastor ele tinha que sair cedo, provavelmente acordava entre 3h30 e 4 horas da manhã, para pegar as suas ovelhas no aprisco entre 4 e 4h30 e começar a sua jornada até um local onde pudesse haver água e pastagem. Esse local geralmente era chamado de oásis, onde os pastores levavam suas ovelhas para a pastagem e a beber água, não é? Então o pastor acordava bem cedo. Por que ele tinha que acordar bem cedo? Ou não muito cedo e nem muito tarde? Por causa que na região do Oriente Médio, o sol durante o dia chega a quase 50 graus e o frio durante a noite chega a quase 0 graus negativos ou menos do que zero em muitas épocas do ano. Então o pastor ele tinha que sair na hora exata
para levar o seu rebanho. Ele tirava o rebanho do aprisco, passava por uma região desértica até chegar a um local onde havia pastagem e água para a ovelha beber. Se você prestar atenção, a ovelha ela não é um animal que possui mecanismos de defesa. A ovelha não tem garras, não tem dentes afiados, não tem chifre. A ovelha é um animal dócil. A ovelha é um animal também assustado. Então, ao conduzir a ovelha no momento certo e na hora certa, o pastor estava protegendo a ovelha da morte pelo frio ou da morte pelo calor. Calor escaldante tirava a força das ovelhas e ela morreria no deserto. Então, o pastor tinha que sair na hora exata. Chegando lá no oásis, o pastor procurava as melhores pastagens e o lugar mais calmo, onde as águas estavam mais calmas, para que a ovelha pudesse pastar e beber água. Por que mais calmo? Porque a ovelha é um animal assustado. A ovelha é capaz de morrer de sede na beira de um rio caudaloso, porque tem medo de se aproximar. Por causa do barulho das águas e do movimento das águas, assusta a ovelha. Então, para que a ovelha possa se alimentar bem e beber água em abundância, ela precisa de um lugar calmo e tranquilo. Da mesma forma, Deus se relaciona conosco. É por isso que Davi colocou aqui: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, Ele guia as suas ovelhas por um caminho seguro, na hora certa, no momento certo. Deus não se atrasa, Deus não chega atrasado nem chega depois. Deus sempre realiza as suas obras na hora certa. E Ele leva a gente para os lugares onde a gente se alimenta com segurança. Estar na casa de Deus, servir a Deus, estar na SAF, é estar sendo alimentada por Deus com segurança. Então, essa relação de Deus como nosso pastor é fundamental para que a gente se descanse nele. Tenha consciência de que Ele, como nosso supremo pastor, Ele sempre vai nos conduzir pelo caminho certo, pelas veredas da justiça, e Ele sempre nos levará a pastos verdejantes e águas de descanso, porque Ele sabe que nós somos frágeis e nós somos medrosos. Então, minha irmã, confie em Deus, confie no seu pastor. Outra coisa interessante é percebermos que o pastor, o supremo pastor, ele é aquele que está presente continuamente. Ele sempre está com suas ovelhas. As ovelhas, por serem animais dóceis, elas correm risco o tempo todo de serem alvo de predadores. Não é à toa que Davi venceu, né? Davi venceu o leão e Davi venceu o urso. Então, Deus é esse nosso pastor que nos conduz por caminhos justos. Por causa de quê? Por causa do amor que Ele tem para conosco. É isso que diz o versículo 3. Por amor do seu nome. Irmã querida, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua casa. Porque você, um dia, entendeu que Ele é o seu pastor. E Ele nada deixará faltar para você. Porque tendo Deus como pastor, é ter tudo. É ter tudo. Glória a Deus por isso. Esse pastor que levou as ovelhas, agora ele tem que retornar para o aprisco. Ele tem que retornar para casa. E da mesma forma como o pastor não podia sair mais cedo e nem mais tarde por ocasião do frio e do calor, ele tem que retornar também no mesmo horário. E alguns pastores, com a finalidade de encurtar caminho, passava por caminhos perigosos, por caminhos montanhosos, com desfiladeiros, com penhascos, com abismos. Porém, a ovelha é um animal muito inteligente, embora não tenha mecanismo de proteção, é um animal muito inteligente. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, ela sabe quem é seu pastor. Pode estar um rebanho todo misturado. Se um pastor assobiar ou dar aquela voz de comando que ele utiliza e que treinou aquelas ovelhas desde quando começou a pastoreá-las, os rebanhos se separam.
e aquele rebanho daquele pastor o segue. Foi o que Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Não foi isso? Porque essa é a realidade. Então esses pastores, para voltar para casa, para voltar para o aprisco, às vezes escolhiam caminhos em meio a rochas, a pedras, a desfiladeiros. E aí as ovelhas, elas eram comandadas sobre a voz do pastor a andar em fila, chamada de fila indiana. E o pastor, ele ia comandando as ovelhas, e as ovelhas iam se enfileirando, seguindo a ovelha mestre, e o pastor ia conduzindo esse rebanho. Ocorre que, às vezes, há no meio do rebanho ovelhas rebeldes, né? Ovelha que insiste em sair da fila indiana. E então, ao sair da fila indiana, essa ovelha pode se escorregar e cair no abismo. E o pastor, para controlar as suas ovelhas, para protegê-las de leões, de urso, né? Para protegê-las de descuido, às vezes a ovelha rebelde cai num buraco, né? O pastor, ele andava com um cajado. O cajado era uma espécie de uma madeira que tinha na ponta uma curva, tipo um anzol. E na outra extremidade tinha uma capa que escondia uma faca, uma ponta aguda. Esse cajado, ele tinha 3 funções. O anzol era para resgatar as ovelhas. Quando ela caía no buraco, o pastor ia lá e pescava a ovelha, trazia de volta para si. A vara, o pastor usava para castigar as ovelhas, para disciplinar as ovelhas. Às vezes a ovelha estava aqui na linha indiana, ela queria sair, o pastor dava uma varada nela, volta para a linha indiana. E aquela ponta afiada era quando a ovelha ameaçada por algum animal peçonhento ou feroz, o pastor desembainhava aquela faca e ia defender as suas ovelhas. Era o cajado do socorro, o cajado da repreensão e o cajado da defesa, né? Então, da mesma forma, o nosso supremo pastor, ele nos tira de situações de morte, ele nos disciplina, trazendo sobre nós situações que geram em nós reflexão, medo, né? Repreensão, danos. Deus disciplinando o seu povo. E ao mesmo tempo Deus nos protege. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o pastor tinha essa função de corrigir, de proteger e de salvar. Minha irmã, minhas irmãs queridas, essa é a bênção de se ter Deus como nosso supremo pastor. Nós temos que ter essa convicção, porque é o que a palavra dele nos traz. É muito rico, é muito maravilhoso ter essa certeza que ainda que a gente passe por grandes e terríveis situações, vale da sombra da morte, o nosso pastor está nos guardando, está ali nos protegendo, está ali nos disciplinando e nos salvando de situações terríveis, tenebrosas, aterrorizantes. Às vezes, ele não proíbe que a gente caia no abismo, mas ele não nos deixa lá no abismo. Ele, com o seu cajado, nos pesca. Às vezes, nós estamos querendo sair da fila e ele vem com a sua vara e nos corrige. Às vezes, nós estamos ameaçados e a gente pensa que vai morrer, mas ele está ali como nosso protetor. Minhas irmãs queridas, mantenham firme nesse propósito. Que vocês continuem abençoando a Igreja Presbiteriana de Petrolina. Que vocês continuem sendo bênção e nunca se esqueça. A SAF da primeira igreja presbiteriana de Petrolina tem Deus como seu supremo pastor. Aquele que vai nos guiar no momento certo, na hora certa e sempre nos conduzirá a lugares excelentes. E quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, ele estará lá continuamente com seu cajado, com seu bordão. Deus abençoe. Esse é uma mensagem para Deus fortalecer a sua fé
e você nunca se esquecer do cuidado dele por sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui compartilhando a tua palavra. Eu oro pela SAF da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, que essa palavra venha entrar no coração das tuas servas e que ela nunca se esqueça, seja no lar, seja na escola, seja no trabalho, na igreja, nas atividades de missões que a SAF pratica. O Senhor é pastor, o Senhor é o nosso pastor, o nosso supremo pastor. Deus abençoe, que o amor de Deus esteja sobre vós, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre vocês, minhas irmãs. Graça e paz.